E aí, Veckers, bem-vindos e bem-vindas ao Vestibular em Cena, o canal mais íntegro de humanidades do YouTube. Quando eu digo íntegro é porque aqui você vai encontrar conteúdos de filosofia, sociologia, história e cinema, tá certo? Portanto, fiquem conosco porque aqui a recompensa é segura. Bem, o convite para vocês, antes de a gente resolver mais uma questão da Unesp, é que vocês podem ser um colaborador, um apoiador e também uma apoiadora do canal. O link para o Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. E com apenas R$ 10 mensais, vocês então fazem parte do nosso canal do Telegram, onde eu posso ter acesso exclusivo a vocês e, evidentemente, a gente pode bater um papo, não só sobre atualidades, humanidades, cinema, mas, sobretudo, sobre vestibular. Tá legal? Então vamos lá, feito o convite, hoje a gente bate um papo mais uma vez sobre a Unesp, é a semana da Unesp, e a gente vai fazer uma questão bem interessante. Digamos que é uma questão a respeito de epistemologia. Sabe o que é isso? Saca só, a questão que nós faremos é a de número 58 da prova, realizada em novembro de 2019. Disse para vocês que é uma questão de epistemologia. É uma forma de a gente entender essa questão porque episteme é saber, conhecimento, e logia, portanto, é estudo. Quando a gente fala de epistemologia, nós estamos falando então de uma questão que debate a teoria do saber, a teoria do conhecimento, ou seja, você está confrontando diferentes visões de mundo. Tá legal? Portanto, nós temos aqui um texto 1 e um texto 2. Gostaria de chamar a atenção para o fato de que isso daqui é uma recorrência na prova da Unesp. A Unesp costuma trazer tanto questões sobre estética, tá certo? Já caíram em várias ocasiões, já caíram Kant, como também questões que debatem a crise da ideia de arte. Uma segunda coisa é vocês terem sempre um duplo texto. Essa é uma abordagem muito querida. Um duplo texto. É uma abordagem muito querida pela Unesp. Ou seja, chama a atenção de vocês então para o fato de que estética, você sempre vai ter uma questão? Sempre. A Unesp é uma espécie de relógio suíço? É clichê. Quando tu pega o perfil dela, você manda bem na prova. Portanto, diz o texto, a citação é intitulada A Teoria do Fim da Arte. Olha a dica. Com a falta de evidência do conceito de arte e com a evidência de sua historicidade, ficam em questão não somente a criação artística produzida no presente e a herança cultural clássica ou moderna, mas também a relação problemática entre a arte e as várias modalidades de produção de imagens e de ofertas de entretenimento que surgiram a partir do século XX. É como se o texto estivesse dialogando com você. O que é arte e o que é mercadoria? Essa questão você já leu e já ouviu a partir da escola de Frankfurt. São os frankfurtianos que começam a teorizar a respeito da cultura de massa. Eles então trazem o arcabouço marxiano, a teoria crítica, para o campo da cultura. Essa é uma das contribuições fundamentais dos frankfurtianos. Feita essa leitura, de crime à arte, a história do grafite nas ruas de São Paulo. Olha, a discussão sobre o grafite como arte ou vandalismo reflete o modo como cada gestão pública entende essas intervenções. Até 2011, o grafite em edifícios públicos era considerado crime ambiental, pasmem, e também vandalismo. A partir daquele ano, somente a pichação continuou sendo crime. De um modo geral, a pichação é considerada uma intervenção agressiva e degrada a paisagem da cidade. O grafite, por sua vez, houve não somente uma mudança semântica, mas também uma mudança histórica, conceitual, passou a ser considerado uma arte urbana. Tá certo? Portanto, no contexto filosófico, sobre o conceito de arte, qual é esse contexto filosófico? É o contexto do século XX/século XXI, e você está lendo o texto pela ótica frankfurtiana. Os dois textos, nesse caso, concordam em relação, vejamos, é para poder procurar uma semelhança entre os dois textos. Nem sempre é assim na Unesp, tá certo? É comum vocês terem dois textos para cotejar, comparar semelhanças e diferenças. Portanto, concordam em relação à necessidade de engajamento político. Nenhum dos dois textos fala de arte como resistência social, resistência política. A ausência de critério conceitual na legitimação artística pode ser. Afinal de contas, aqui nós estamos vendo como, na verdade, grafite
e pichação sofre deslizes semânticos, ou seja, tem diferentes entendimentos em função da gestão pública. Vejamos a letra C. Uma carência de investimento privado na formação artística. Pelo contrário. Aliás, se você levar em conta o texto 1, existe uma abundância de dinheiro privado, o que deteriora a arte, mas não é o caso de pensar assim. Letra D. A atuação da legislação pública. Não, a legislação pública não tem que atuar no cenário criativo. Isto seria censura, tá certo? Exigência de embasamento tradicional, coisa nenhuma. Nenhum dos dois textos está falando para você apelar às tradições para explicar a arte. Portanto, a atual alternativa correta é a letra B, ausência de critério consensual a respeito do que é arte. Bem, esperamos que vocês tenham sacado um pouco mais a respeito do mindset, né? Ou seja, do raciocínio da Unesp, de como é que a Unesp pensa questões. Você sempre vai encontrar uma questão a respeito de estética, fatal. Você pode encontrar recorrentemente questões com dois textos para você comparar semelhanças e diferenças, tá certo? E depois, um terceiro aspecto, você vai ler História da Arte, geralmente a partir da luz frankfurtiana. O que é arte, o que é mercadoria, o que é entretenimento. Essas questões estão na pauta do dia quando o assunto é Unesp. Bem, continue nos acompanhando aqui no canal. Fiquem à vontade para vocês fazerem os seus comentários, né? Fazerem suas críticas construtivas e, evidentemente, também para ser um colaborador, um apoiador ou uma apoiadora lá no Apoia-se. Um beijo, um abraço e bons estudos. Tchau, tchau.